seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Entre Elas, um espaço para a gente refletir e discutir sobre a perspectiva feminina em nossa sociedade. E hoje nós vamos falar sobre mulheres no esporte. Em 2015, Marta se tornou a maior artilheira da história da Copa do Mundo do futebol feminino, com 15 gols. No mesmo ano, ela se tornou a maior artilheira da seleção brasileira, completando 117 gols. Mesmo assim, quando se fala em craques do futebol no Brasil, normalmente não é a Marta que vem à cabeça das pessoas. E olha que ela superou até mesmo o nosso grande Pelé, que teve 95 gols marcados com a camisa da seleção. Infelizmente, no Brasil e no mundo, as mulheres ainda sofrem muito com o preconceito no esporte, mesmo com tantas conquistas. E para falar sobre isso, hoje tenho duas convidadas. Aqui conosco, a pescadora profissional Sávia Neres, a quem eu agradeço pela participação. Obrigada, Sávia. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vai ser muito bacana o nosso bate-papo aqui para a gente saber, né, expandir um pouco mais, mostrar para o pessoal aí a diversidade das mulheradas aí em cada modalidade de esporte. Muito bem. E também a Maria Isabel Guerra, que é professora de Educação Física e ex-atleta olímpica na modalidade natação. Muito bem-vinda, Bel. Você já me disse que as pessoas te chamam de Bel, né? Bel Guerra. Se fala Maria, né? Acho que não sou eu. Eu que agradeço esse convite e um prazer estar aqui com vocês. E eu já falei quem vocês são e o que vocês fazem, mas eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho também para falar aí do que vocês acham mais importante nessa trajetória, sobre a biografia de vocês. Por favor, Sávia. Oi, prazer. Meu nome é Sávia Neres. Eu sou natural de São Miguel dos Campos, Alagoas. Sou nordestina, puríssima, filha de paraibano com alagoana. Porém, eu tive uma trajetória aí onde eu consegui, né, a conhecer a pescaria. E foi quando ela picou, pronto, já se apaixona, né? Não tem como correr. E aí eu fui evoluindo em relação a isso. Eu cresci na pesca esportiva, focado em mulheres, para poder trazer elas para esse mundo, para tirar um pouco daquela visão de que a pescaria é só masculina. E mostrar para elas também, aquelas que têm um pouco de receio, mostrar para elas que a pescaria vai muito mais além do que a pescaria. Eu amo estar na pescaria junto com as meninas e mostro para elas também que a pescaria é muito mais além do que só a pesca, né? Que tem o convívio, tem aquele negócio do calor humano, a preservação. A gente fala muito sobre os cuidados com o meio ambiente, né? Sobre a preservação com as espécies de peixe. Hoje eu moro no interior de São Paulo, né? Que é aqui em Sumaré. E reúno as meninas para estar pescando, né? Então, a gente, final de semana retrasado, a gente teve ali o nosso quinto encontro, que a gente reuniu ali 65 mulheres pescando junto lá no Parque Maeda, e foi incrível. E elas amam também, né? É aquele momento ali que elas ficam relaxadas, que elas tiram para elas mesmas. E durante o programa aí vocês vão saber mais um pouquinho. Muito bom. E você, Bel, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou a quinta de uma família de todos esportistas. Minha mãe era professora de Educação Física de uma cidade pequena, né, Mococa. E assim, toda a minha carreira eu nadei praticamente quase toda em Mococa. Então, assim, o que a gente tinha de lazer, né, era clube. Eu comecei a nadar muito cedo. E entrei, assim, mais na natação competitiva com 10 anos e comecei a ganhar várias competições, né? Primeiro paulista, brasileiro, depois sul-americano. E no último sul-americano, antes da Olimpíada, eu bati 3 recordes sul-americanos e fui também, não assim, convocada na época, ainda não, mas depois teve uma eliminatória onde eu tornei a bater todos esses recordes e aí consegui uma vaga para a Olimpíada. Eu nadei a Olimpíada de 1972, que foi em Munique, onde teve o atentado, uma Olimpíada também muito triste. Falando de mulher, naquela época, naquela Olimpíada de 72, nós éramos só 3 mulheres na equipe. Eram 100 e tantos homens e 3 mulheres nadadoras. Para não falar que eram 3, tinha mais uma, mas que era do hipismo, que nem a gente nem ficou com ela, porque hipismo sempre é um lugar longe, né, separado
os outros esportes. Então, eram 4 atletas na Confederação Da Seleção Brasileira. Da Seleção Brasileira. Que nem? Porque era uma época que realmente a mulher, né, fazer esporte era muito mais difícil que hoje, né? E não que tinha, assim, eu nunca sofri um preconceito, mas eu tinha grandes amigas que nadavam junto comigo, mas quase todas pararam. Sabe qual era o motivo? Que era muito interessante, que hoje, ao contrário, né? Todo mundo quer ficar forte. Não, estou ficando muito musculosa. A mãe não queria, o pai, imagina, natação deixou o ombro largo, então... E todo mundo me olhava assim, falando, nossa, só você que foi em frente, né? Mas é uma paixão, né? Esporte, acho que como qualquer outro esporte, a gente se apaixona e a gente sempre quer buscar, né, o próximo recorde, a próxima competição. Então, eu viajei bastante, conheci boa parte do mundo nadando. Ô, Bel, e você acha que o fato de você ter vindo de uma família de esportistas te ajudou a entrar nesse meio? Porque até então, como você própria disse, né, a participação das mulheres ainda era muito pequena. Na verdade, era muito pequeno, né? Você acha que isso te ajudou a conseguir chegar onde você chegou pela natação? Sim, eu acho que se eu tivesse o incentivo, né, dos meus irmãos que me levavam para o clube, né, todo dia, e eles faziam todos os esportes, eu que só fui para natação. Mas meu irmão mais velho nadava, jogava futebol, vôlei, etc. Meus outros irmãos também nadavam e acho que numa cidade pequena, acho que era o caminho, né, para fazer o quê, né? O que eu vou fazer com o meu dia? Então, esporte e minha mãe, professora de educação física, né? Então, isso foi bem legal, né? Eles sempre me incentivaram. Muito bem, a gente traz sempre perguntas de pessoas que estão nas ruas. E tem uma pergunta que eu acho que é bacana para a gente começar aqui a nossa discussão. Então eu vou mostrar para vocês, vou trazer aqui para vocês a primeira pergunta, que é da Dina. Ela tem uma pergunta sobre mulheres no esporte. Meu nome é Dina, tenho 44 anos, trabalho atualmente como agente de organização escolar. E a minha pergunta é quais as dificuldades que a mulher enfrenta no esporte? Eu quero saber quais são as dificuldades, na opinião de vocês, e aí também, né, diante das especialidades que as mulheres encontram no esporte. O que você acha, Sávia? No meu ponto de vista, vou falar igual ela aqui, que eu não tive muito esse lado de preconceito, né? Mas quando eu cheguei realmente ali, o meu forte é rede social, né? Mostrando elas ali, só que hoje tá imenso esse lado aí. Então, eu não tive muito esse lado do preconceito, não senti como um preconceito, acaba dando até mais força pra gente pra frente, mostrar que a gente consegue fazer o negócio, né? Mas de dificuldade mesmo, eu acho que é mais apoio. No meu ponto de vista, foi mais apoio, assim, do pessoal realmente acreditar de que eu estava gostando daquilo e de que não era só modinha ou só uma coisa passageira, de que realmente eu estava focada naquilo. Então, eu senti bastante falta de apoio no início, sabe? Das pessoas acreditarem na gente. Eu não sei se vocês acreditam em signo, mas eu sou sagitariana. Eu sou daquele tipo assim, que se eu confio na pessoa, a pessoa fala assim, não, você vai ganhar o mundo, eu vou ganhar o mundo se aquela pessoa falou pra mim. Então, acho que isso pra mim era um ponto bem importante, sabe? De ter um apoio de uma pessoa e falar, não, vai, você vai conseguir. E eu senti bastante falta nesse ponto, mas com o decorrer do tempo, eu fui conhecendo outras pessoas, e aí as outras pessoas gostavam do que eu estava fazendo e foram dando apoios. Criei muitas amizades através disso, e eles mesmos empurravam, tanto homens quanto mulheres, casais, tudo empolgava, e até hoje é assim, eles adoram o projeto Mulheres na Pesca, né, e acabam incentivando, mas no meu ponto de vista, a maior dificuldade que eu senti foi o apoio. E você, Bel? Então, como eu disse, como eu tinha uma família que sempre me apoiou, e eu sou de uma geração muito diferente do esporte hoje, né? Não tinha mídia, não tinha nada, né, dessa pressão. Então, esse tipo de preconceito, só que eu já falei anteriormente, né? É musculosa, isso não é esporte para mulher. Então, hoje não. Hoje a gente vê tanta gente querendo ficar forte, né? Pelo contrário. Mas a gente não tinha apoio, né? Naquela época, patrocínio, eu fui numa época que o esporte era predominantemente amador, né? Então, você não podia fazer uma propaganda, você não podia vestir uma coisa de uma marca que você corria o risco de perder sua vaga.
Então, assim, até acho que jogo de 76 depois é que começou, depois de Moscou, é que vieram os patrocinadores e tal. E tudo era, a gente brinca, né? Patrocínio. Então, as competições, era o pai e a mãe que levava, que pagava e que não tinha dinheiro nenhum. Os clubes também não tinham dinheiro, né? E hoje ainda, principalmente natação, interior e tal, o pessoal sofre para manter as equipes. Então, assim, é um esporte que tem muito pouco patrocínio até hoje, né? Natação de modo geral. É sempre os pais que apoiam, que levam os filhos para as competições, com raras exceções, né, no Brasil. Mas vocês não acham que o fato de ser mulher também dificulta? Porque eu, por exemplo, vou usar o futebol, porque, né, o Brasil ainda, infelizmente, é o país do futebol, embora tenhamos muitos talentos na natação, na pesca, no vôlei, em outros esportes, né? Quando a gente olha, por exemplo, e falando de patrocínio mesmo, né? A gente olha os patrocinadores dos times masculinos, embora tenha até melhorado, mas a remuneração dos homens, né, em relação às mulheres, vocês não acham que isso é ainda fruto do machismo e do preconceito em relação à mulher profissional do esporte? A gente tem uma mulher, que é a Leila do Palmeiras, se eu não me engano, que faz parte, né, que é presidente de um clube da Série A. Vocês não acham? Você não vê uma técnica. Pois é, mesmo na seleção brasileira, se eu não me engano, eu sou especialista não, mas eu acho que é um técnico homem. Já houve uma técnica mulher, mas atualmente hoje em dia é um técnico homem. Vocês não acham que também aí é o preconceito? Sim, acho que a coisa está arraigada, né? Há muitos e muitos anos, né? Então, na hora da noite para o dia, eu acho que já deu uma melhorada, acho que já só de ter futebol feminino e ter uma seleção já, né? Está sendo bem vista agora, a coisa mudou. Difícil, né? mas demorou, né? Até o futebol se tornar futebol feminino, né? Virar o que virou hoje. Na hora que ela falou em questão de patrocínio, era uma coisa que eu até iria citar também, que como eu tô na mídia, né, eu vejo e já questionei alguns patrocinadores que chegavam perguntando como que seria se fosse uma parceria e tudo mais. Só que a parceria que eles querem fazer em questão de ser mulher é totalmente diferente da que a gente vê eles fazendo com homens. Aí eu questionei, eu falei assim, por quê que quando é homem vocês dão mais credibilidade do que quando é mulher? Sendo que elas vão fazer a mesma coisa ou às vezes até melhor. Vai se doar até mais para poder fazer, tendo essa credibilidade com vocês. E aí eu até hoje eu não consegui entender esse lado, porque é muito difícil, porque você fala assim, cara, eu só preciso de uma ajuda sua aqui, entendeu? Me segura aqui, segura aqui na minha mão. É muito difícil deles ter, até hoje, é muito difícil deles ter essas credibilidades com a gente, de confiar de que a gente vai fazer. Diferente, né? Mas no meu ponto de vista, até onde eu vi hoje, o que eu acho que eles pensam? Que a gente não vai ter tanta responsabilidade quanto os homens. Na visão que eu vi do meu lado aqui de pesca, né? Eu acho que eles pensam que a gente vai estar como um hobby, que você faz, tipo assim, eu vou fazer isso aqui por fazer. Vou fazer hoje, amanhã já não faço. Então, tipo, a gente acaba perdendo esse apoio desse lado por ele não ter esse olhar tão aberto para isso. Eu já questionei vários em relação a materiais para poder estar trazendo para o lado feminino. Não só em questão de cores, tipo assim, então eu vou ter que fazer tudo rosa. Não, mulher não gosta. Tem mulher que gosta de tudo preto. Mas coloca um detalhe ali para ela se identificar, entendeu? Tipo assim, você pode fazer uma vara, você pode fazer uma vara amarela, mas que tem um detalhezinho ali que fica com uma pegada feminina, só para elas se sentirem inclusas nesse meio. E essa parte de patrocinador eu acho muito difícil também, porque eles não dão tanta credibilidade assim, falam, poxa, eu tenho tanta ideia, tanta coisa para fazer, mas eu não tenho esse apoio, que é deles segurarem na mão da gente e acreditar da mesma forma que eles acreditam nos homens. Eu acho difícil. E você não acha que... você não acha, não. O que é que eles respondem para você? Você diz que você indicou, que você questionou. E aí? Teve alguma resposta? Não. Você acha que isso ajudou a mudar alguma coisa, a mudar o movimento? Não. Muita coisa já melhorou. Mas assim, eles estão procurando, sim, mulheres. Só que a maneira que eles vão atrás das mulheres é diferente.
Não vou falar demais aqui. Claro, não, claro, sem dúvida. Mas a maneira A abordagem é diferente. Deles querer elas por perto é diferente. Então, assim, não é da mesma forma que os homens. Entendi. Ponto. É totalmente diferente. E isso é completamente preconceituoso, né? A gente quer dizer que mas sabe? Querendo se esquivar um pouquinho. Mas você sabe que é engraçado porque é uma questão de mercado também, né? As mulheres, elas são a maioria da população. E pensando na pesca, por exemplo, que também não é um esporte tão comum ainda, assim, né? Para a grande maioria das pessoas. Embora seja muito popular no Brasil, e é uma contradição aí, né? Porque... Sabe uma coisa que eu falo? Que eu falo assim, ó, gente, a pesca esportiva, a pesca esportiva, agora que está abrindo muitas mentes, mas é difícil da gente colocar na cabeça de uma pessoa que sempre acreditou na pescaria como uma pescaria, vou pescar e comer, e de falar da pesca esportiva. Ainda mais trazendo mulher para esse lado, que vai lá se sujar, ficar cheirando a peixe, para nem pegar o peixe e levar embora para casa. Então é difícil da gente chegar nesse nível aí. Quando eu comecei a fazer esse projeto Mulheres na Pesca, foi o meu ponto mais forte, assim. Eu tinha loja de pesca, né? E eu via como... Foi assim que você começou? Sim. Uhum. Eu via como os homens me tratavam e como os homens... e como as mulheres, as esposas deles que não pescavam, olhavam tudo aquilo ali. Eu falava assim, gente, por que a loja de pesca não tem algo que chame a atenção delas da mesma forma que uma loja de sapato? Sabe aquele brilho no olhar delas quando ela, nossa, gostei daquilo ali? Às vezes é um objeto que você nem usa, mas você gosta. Você olhou e falou assim, caraca, que top, que lindo. Eu quero aquilo ali pra mim. Não, vai servir para colocar na estante, para fazer isso, fazer aquilo. E eu queria ver isso nelas e era muito difícil de pegar nesse ponto delas. Porque muitas mulheres que eu via que não fazia a pescaria, elas levavam como que eu falo assim, não só como hobby dos homens. Ela pensava assim, ele vai lá para tomar cerveja, é para bagunçar, é para isso, é para aquilo, é para ver mulherada, essas coisas, né? Mas a pescaria vai muito mais além do que isso, né? E era onde que eu queria pegar nelas, né? Inclusive, essa mulher aqui eu mais via brigando com o marido, porque ele tava olhando a tralha de pesca. Porque assim, a gente que é pescador, a gente quer estar por dentro de tudo. Então, a gente vê a loja de pesca, por mais que não vá comprar, mas quer estar olhando, sabe? Tá olhando, tá vendo o que tem de novidade e essas coisas. E aí tinha um que ele, toda vez que ele passava lá, ele entrava. A mulher dele vinha e tirava ele a tapa. Você tá aqui de novo, você vai gastar tudo aqui, mas ele não tá comprando nada. E não seria muito mais bacana dele estar numa loja de pesca olhando, né, as coisas de pesca do que estar num bar dando trabalho? Tem gente que sabe beber, tem gente que não sabe, né? Mas aí não seria muito mais fácil? Aí o que eu propus para ela? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos pescar comigo? Você vai pescar comigo. Não precisa ser você pescar, mas só tá no meio lá. Eu vou te falar o porquê que ele gosta disso. Quando você tá em contato com a natureza, não sei se todo mundo sente assim, mas sabe quando você chega no mar e parece que você tá trocando as energias? É tipo isso. E você vai estar lá com contato com a natureza, você vai estar observando tudo aquilo que tem lá. A água, os pássaros, as músicas dos pássaros, o vento, o lado que o vento está indo. Então, você acaba tendo detalhes maiores, aquela conectividade maior ali com a natureza, né? E eu falei, vamos comigo? E aí você vai ver como que funciona. Aí você senta lá, se você vai comer, a gente vai conversar. Não precisa exatamente você pescar. Ela começou com a varinha de bambu. Não, tá bom, e daí eu falei, não, vem cá. Pegou um peixinho pequenininho, era um piauzinho, que era no rio, né? E aí, hoje, ela pesca com o marido dela. Eu falei, olha, às vezes ele só quer tua companhia. Às vezes nem precisa você pescar. Mas só de você estar indo, é bom pra você e bom pra ele, porque você vai ter um tempo a mais com ele e ele vai gostar que você esteja por perto com ele. Então, fica bom pros dois lados. E aí foi onde eu comecei o projeto Mulheres na Pesca, que eu criei justamente para trazer elas para esse lado. Elas incentivando, né? Tanto mostrando nas minhas pescarias, quanto ensinando a elas quem quisessem aprender, pegar esse jeito ali da pescaria. Aí eu falo, não tem bicho de 7 cabeças, é só ir, né? Vai, é igual ela estava falando no início, que eu falei assim, vai. Quando você pega o gosto,
aí você vai querer aprender sempre mais, né? Sim. Você vai buscar. Sempre evoluir, né? Exato. É igual você estava falando da competitividade, ainda mais quem é competitivo, meu Deus do céu. Gente, tem tanta mulher competitiva na pesca. Tem torneios de pesca, não é exclusivo para mulheres, mas quando elas entram no torneio, elas são muito competitivas. Querem ganhar. Não, elas vão para cima. E os torneios são mistos, normalmente. Os torneios são mistos. São mistos. Eu, particularmente, ainda não criei torneio. Elas pedem bastante, mas eu não tive a coragem ainda de ir para cima do torneio, porque elas são muito competitivas, elas não trabalham. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta que tem das pessoas nas ruas, porque eu acho que tem a ver aqui com o que a gente está falando. Vamos lá. Meu nome é Amanda Fontana, eu tenho 31 anos, trabalho com financeiro, administração. E a minha pergunta é com relação às mulheres no esporte, se a torcida, elas acabam levando mais ofensa, se influencia até no desempenho mesmo do jogo. Bom, a Amanda, ela pergunta sobre ofensas. Aí eu quero começar, antes de dar a palavra para vocês, eu queria trazer assim só um pouco do testemunho do jornalismo, né? O jornalismo esportivo também hoje não mais, mas o jornalismo esportivo sempre foi um mundo também muito masculino. E a gente, principalmente no início, as pioneiras do esporte, quando iam, por exemplo, cobriam uma partida de futebol, eram xingadas mesmo, né? Sofriam com ofensas, assim, tinham que ser protegidas, assim, de até correndo risco de agressões, algumas vezes tinham que ir com segurança. Então havia o mundo do esporte não era um mundo que era muito para as profissionais jornalistas no esporte. Hoje isso mudou, nós temos grandes jornalistas, grandes nomes, e isso está mudando aos poucos. Mas eu queria saber de vocês aí nesse convívio, né? Eu imagino, por exemplo, né, sabe, você fala muito de rede social, se de vez em quando não aparece alguém lá falando alguma besteira de que mulher não sabe pescar, e quero ouvir também, Bel, se nessa sua trajetória durante todo esse tempo você passou por alguma situação desse tipo. Nas redes sociais acontece sim. No meu perfil, eu vou dizer até que pouco, viu? Percebo mais no perfil das meninas mesmo. Eles desfazendo de um jeito que ela pegou o peixe, desfazendo de um jeito que ela fez um arremesso, que ela devolveu o peixe, ou a maneira que ela tá vestida, ou a maneira que ela... Alguma coisa que ela vai fazer ali, eles vão palpitar. Mas lá no perfil mesmo, eu acho, por eu não ter deixado tanta abertura para eles estarem tão abertos assim para estar ali fazendo, porque o que acontece? Lá, quando eles falam alguma coisa, eu não vou apagar nem nada, eu vou deixar ali. Porém, eu espero para ver o que ele vai ser feito, né? Depois eu vou lá e comento, eu explico para ele a situação, como que é. Por exemplo, se eles forem falar em relação se tiver um comentário lá em relação à maneira que ela fez a pescaria dela, sabe? Ah, você segurou o peixe errado. Ah, você arremessou errado. Aí eu vou explicar que é um perfil de aprendizado, ela está aprendendo. E aí eu vou explicar tudo para ele. Se ele quiser entender, bem. Se não quiser... Mas aí lá no meu perfil não tem muita coisa assim, não. Não, porque eu não dou tanta abertura para isso, não. Aí se for de ofensa mesmo, aí eu tiro, né? E pronto. Eu bloqueei aquela pessoa, já era. E você, meu? Eu acho que natação, por ser esporte primeiro individual, né, não tem aquela coisa tão louca de torcida, de pessoas ofendendo, né? Eu nunca percebi nada. Assim. Tipo, não sei se talvez uma ou outra tipo de ofensa, ou porque por causa do corpo, né? Acho que mais isso. Nossa, mas essa nadadora, não para mim, mas não está muito acima do peso para ser atleta, ou não é muito magra, muito gorda. Isso sim, a gente via bastante. E são coisas que normalmente não se fazem também com os homens. Ninguém repara no corpo das mulheres. Ainda mais a gente de maiô, né? Fica mais exposto ainda essa coisa mais do corpo mesmo. Do peso, da altura, é muito baixinho, é muito alta, esse tipo de coisa. O engraçado. Mas não tem, assim, ofensas mais sérias, como tem, por exemplo, você falou de técnicos, né? Eu vejo muita arbitragem, né? Poucas mulheres, mas as poucas que têm já foram ofendidas, xingam, é um horror. Semana passada eu acho que eu estava vendo uma notícia que um técnico de futebol falou que uma mulher não era... A árbitra, a decisão do VAR não podia estar na mão dela para ela ser mulher. Isso foi há pouquíssimos dias atrás. É difícil, né? Uma coisa que a gente está falando aqui, tanto sobre mulheres, e uma coisa que a gente até citou pouco aqui, eu acho
é sobre o corpo, né? Igual você está falando aí. O seu, principalmente, quando você estava fazendo natação, que o pessoal com certeza observava muito, né? E na pesca também tem esse ponto de vista do pessoal olhar em questão do corpo. Até para as oportunidades, né? Então tem muito esse lado do corpo ainda. Do pessoal olhar. Talvez não vá falar tanto, né? Como era antes, ou antes também era mais embutido, né? Falavam mais escondidinho ali. Mas tem esse ladinho aí ainda também, viu? Né? Ficar meio ali, mas em questão de corpo tem mais vantagem ali do que aqui. É uma pena, né? Porque ainda muitas vezes a mulher acaba sendo avaliada pelo teu Desvaloriza a qualidade do serviço. E quando na verdade a gente tem que ser olhada pelos nossos atributos profissionais, intelectuais, né? Mas não é uma coisa que está longe para mudar. Mas acho que a gente a passos de formiguinha, né? A gente vai mudando tudo isso. Até a premiação, né, hoje do tênis, que foi uma coisa que era muito diferente. Muito diferente. E ainda é nos grandes campeonatos. Ainda é. Quem é campeão de Wimbledon masculino ganha mais que é. Pois é, não há nenhuma justificativa. Se faz o mesmo esforço, né? O mesmo esforço. Muito bem. Vamos para mais uma e a última pergunta que a gente tem das pessoas nas ruas. Oi, eu sou a Camille, eu tenho 20 anos e trabalho como atendente. E eu queria fazer uma pergunta. No seu dia a dia, você sente que você é descredibilizada no seu dia a dia por homens? Tudo pouco, por favor. Na verdade, a Camille vem fazer uma pergunta que já é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Do quanto que em alguns momentos uma diferenciação, né, no crédito em que as mulheres recebem e em relação aos homens, né? Do que a gente ainda tem que... Eu tenho a impressão, às vezes, que a gente tem que provar a todo momento, né? Que a gente está ali provando a nossa competência, né? É sempre essa coisa, né, do salário sempre menor para a mulher, não é só no esporte, mas sei se no jornalismo também tem muita diferença. Olha, uma coisa que eu faço lá no meu perfil, né? Como eu falei que o meu forte é rede social, uma coisa que eu faço lá, na verdade que eu não faço, é postar foto das meninas pescando de biquíni, né? Aí eu justifico para elas, não em questão a elas, mas em questão do pessoal de fora, não visar a pesca em relação ao corpo delas. Eu quero que conjugue a pesca com a mulher e não pelo corpo, né? Porque se você colocar lá, igual tem muitas amigas minhas mesmo que pescam de biquíni, eu falo, posta mesmo, o corpo é seu, faz do jeito que você quiser. Porém, aqui eu não vou postar, eu não posso postar, porque é uma regra minha mesmo. Eu coloquei na cabeça de não fazer isso, porque ali eu tenho crianças, né, que eu coloco lá no perfil, não que tá vendo, eu falo que tá no perfil, né, no feed ali, coloco criança, coloco idosa, coloco de várias idades ali, e eu acho que fica um pouco injusto, só em relação a curtidas, né, eu falo assim, não é uma coisa que eu quero realmente mostrar que elas pescam, independente da idade, independente do corpo, que o foco é a pescaria. E é uma coisa que, olha, dá uma dor de cabeça. Mas é muito triste se a gente ter que pensar nesse ponto, se você parar para pensar, né? Porque esse dia... Não, né? Por que não, né? Porque não deveria ser algo difícil. Eu entendo o que você está dizendo, mas não deveria ser assim, né? Que a gente precisasse se preocupar. Exatamente, né? Não, isso é verdade. Aí, o que acontece? Até expliquei para uma menina uma vez que ela mandou. A foto tava linda, maravilhosa, ela era maravilhosa também. Aí eu ainda falei pra ela, nossa, que fotão, tá? Que eu explico pra elas também, né? Pra não se sentirem ofendidas. Aí eu falo, amiga, eu não vou postar porque eu acho injusto em relação às postagens que eu tô fazendo, pra não dizer que eu tô te usando o seu corpo pra poder ter visualização, ter curtida, essas coisas. Não é o meu foco. Mas se você tiver uma outra aí, ou mesmo que esteja de biquíni, mas que esteja mais discretozinho aí tudo bem. Que aí a gente conversa, né? Eu explico pra ela, faz assim, ou então põe a calça, mas esteja de top. Só assim, só pra dar uma diferenciada pra não dizer, eu vou colocar de biquíni. Só pra quebrar esse lado aí do pessoal não achar que é a mulher que tá pescando. Que aí, na verdade, eles falam assim,
isso aí nem pesca, só vai por aí, entendeu? E não, a gente quer mostrar que a gente pesca mesmo, que a gente troca as iscas, a gente pega no Mioco-Sul, pega na Tuvira, e a piramboia, meu Deus do céu. São aquelas cobronas pretas, que ali é lisa, escorrega, e a gente pega em tudo, porque a gente vai querendo realmente a pescaria, procurando as iscas, procurando a altura que o peixe está comendo quando é em pesqueiro, quando é isca artificial, que é no rio, que é pescaria tucunaré, batendo isca artificial o dia inteiro, no sol, queimando, porque a gente quer aquele peixe, a gente quer mostrar que a pescaria foi bacana, além de ter a oportunidade de estar aproveitando da natureza, né? Sem dúvida. E aí eu tenho esse ladinho aí do meu perfil de fazer essa divisão, não pelas meninas, mas para não terem essa visão com a pesca, não relacionar a pesca com o corpo, e sim relacionar que as mulheres realmente pescam. Mas é muito triste, né, Bel, que a gente ainda tenha que falar sobre isso, né? Porque a gente tenha que ter essa preocupação. E eu fico pensando na sua trajetória, né, Bel, que você... Como é que o esporte mudou e transformou a sua vida, né? Porque você desde sempre teve no esporte. E o quanto é importante o esporte para a vida das pessoas, né? E o quanto alguém como você, que tem uma trajetória tão exitosa também, tem que ser valorizado e servir de exemplo para outras meninas que estão aí, né, nessa luta do esporte. Sim, eu acho que o tempo todo, né, no esporte me fez enxergar assim, o mundo de outra maneira também, né? Sair de Mococa e conhecer o mundo nadando, né? E eu sei que eu incentivei muita gente, principalmente lá em Mococa, né? Que muitas garotas e garotos que continuaram a nadar e que foram em frente, que viraram bons nadadores e que têm o esporte ainda na vida, né? Isso que é mais importante. E depois dando aula na PUC, né? Fiquei 38 anos dando aula de natação na faculdade e... muito de orgulho dela. Né? Ser professora. Professora. E ensinei também muita gente a nadar, ainda estou ensinando. Você continua dando aula até hoje, né, Bel? Eu alugo uma piscina e trabalho com natação ainda. Com treinamento e ensinando também as pessoas a nadarem. É muito legal. Muito bem. Sabe, você começou na pesca por conta da loja, é isso? Na verdade, eu morava em Natal, na Grande do Norte. E aí, quando eu fui morar com meu pai lá no Goiás, aí foi onde eu comecei aprendi a pescar, né? Que lá o hobby, lá onde eu morava, o hobby é a pescaria. Então, final de semana, a cidade inteira praticamente vai pro rio. Ou tomar banho, ou fazer churrasco, ou tá pescando, mas tá no rio. E aí, eu comecei indo. Aí tive como é que eu falo agora? Tive um companheiro e a gente teve a loja de pesca. E aí foi onde que eu comecei realmente a entender mais sobre os produtos, sobre as coisas, sobre a pescaria, como montar as coisas. Inclusive, que eu tava falando da loja lá com a mulher, tinha cliente que chegava lá e aí ele me ensinava a fazer todos os nós, as coisas, né? E aí tinha cliente que ia lá porque não sabia fazer, então a gente montava toda a tralha. Só que quando era a minha vez, eles não queriam fazer comigo, porque eles falavam que eu não ia saber. Pois é, mas isso é porque eu sou mulher. Isso é uma forma de desacreditar o seu trabalho. Sim, mas assim, exatamente. Eu ficava até sem jeito, até eu desconfiava que eu também não sabia, né? Porque quando falava assim, não, faz aqui aquele nó lá, não sei o quê. Mas foi ela que me ensinou, pode fazer com ela, foi ela que me ensinou. Porque eu aprendia na internet, passava para ele e ele passava pro pessoal. Só que aí, como é homem, fica naquela pegada mais fácil. Ele que sabe, o dele é melhor. E sendo que era eu que aprendia, que eu sabia, passava para ele. E aí a gente fazia essa troca de aprendizado, né? Mas o pessoal, quando chegava lá para montar a tralha, não acreditava muito que eu ia conseguir fazer aquilo. Aí eu falei, não, vem cá. Até eles pegarem aquela... acreditarem, né, ver como que eu montava ali, falar, ela sabe mesmo. E aí pronto, aí depois que ele entende que eu sei fazer da mesma forma, ou até melhor, da maneira que ele queria, pronto, aí já não larga mais. Inclusive, quando eu saí da loja, eu fui trabalhar em outra, e aí eles chegavam lá procurando. Cadê a Sávia? Que já queria que fizesse do jeito que eu fazia lá. Eu falei, tá vendo? Não tem que dar credibilidade, né? Pois é, exatamente. A Bel tá falando aqui
do esporte dela, da natação, e que ela dá exemplo e tudo mais. Eu tenho uma amiga também, a Isilda, que veio comigo ali, né? Ela tem 65 anos, se eu não estiver enganada. Eu acho que é. Mas assim, eu gosto de falar em relação da idade, pro pessoal ver que não tem idade no esporte, né, Bel? Não tem idade, desde que a gente tenha força de vontade, né? E a Isilda, ela pesca. O marido dela vai. Eles viajam, tá? Eles quase não param em casa. Viajam o tempo inteiro e ela pesca e ele não. Então ele vai acompanhando ela. E é muito bacana de ver isso. Tem criancinha pequenininha também, inclusive no evento agora, tinha 65 meninas lá no evento e tinha pequenininha lá. Aí ela fica falando para as pessoas que eu sou professora dela, que é a Sol, né? Aí ela fica assim, ai, tia Sávia, eu falei lá que você é minha professora, que você me ensinou. Mas aí é onde que a gente vê que é o exemplo, né, Bel? Sim. Que a gente vê que eles gostam daquilo que a gente tá fazendo e vai fazendo. Não que eles vão fazer agora, que ainda tá crescendo, tá evoluindo. Mas aí eles vão pegando gosto lá pra frente. Pode ser que eles parem um pouquinho, depois retornam, às vezes até melhor, né? E é muito legal de ver isso, a diversidade de idades que tem ali, de modalidades, de regiões, igual agora nesse evento mesmo que eu fiz, tinha mulheres de vários estados. Minas, Goiás, do Paraná. E aí foi, viu? Porque a mulherada não mede esforço, não. Quando quer, vai, né, Bel? Quando quer, vai. Não mede esforço, cara. Eu fico besta de ver elas. Cara, você veio tão longe. Ah, mas eu queria estar com vocês, que não sei o quê. Então, é um refúgio delas também, sim, né? De sair um pouco da rotina. O esporte muda, né? Muda a vida e não é só uma prática esportiva, sem né? falar faz bem pra cabeça, né? Assim, eu acredito pessoas, né? Que sim, você conhece, que você... Sim, não, eu acredito que igual o dela aqui, que a família dela toda é esportista, né? É assim que eu falo, assim? Todo esportista, então tinha uma... mais velhos, mas até hoje... Não, mas até hoje a conversa entre vocês é sobre esse assunto, sobre o esporte, né? Sim. Sobre alguma coisa que rola ali. E é uma coisa que a pescaria fez comigo. Ela aproximou muito, por exemplo, eu e meu pai. Eu acho que antes eu não tinha tanta afinidade quanto tem agora. Ele liga... Ah, eu tô querendo fazer uma pescaria assim, assim. Como que é aquela isca lá? Qual o nome? Então a gente tem vezes que fica horas falando só de pesca. E eu acho que isso acaba atraindo também. O esporte une a família também. o esporte. E aí fica naquela torcida, aquele negócio. Ai, vai lá, que legal. Vou estar torcendo por você. Tipo isso. Né, meu? Muito bem, meninas. A gente está terminando assim o nosso tempo já, e eu queria que vocês, antes da gente terminar, da gente encerrar, eu sempre abro aqui espaço para as nossas convidadas deixarem uma mensagem final sobre o nosso tema, sobre o que a gente conversou. Quer começar, Sávia, falando? Eu vou deixar a Bel. Então fala, Bel, por favor, deixa sua mensagem aqui para mim. Sim, os tempos estão mudando, né? A gente vê que as mulheres estão conseguindo chegar mais, não só no esporte, mas acho que em todos os níveis e todas as empresas, grandes empresas, a gente vê bastante coisa mudando. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que o mundo está em movimento. Principalmente as mulheres estão se movimentando muito mais. Acho que a gente vai chegar lá junto com eles, com certeza. Muito bem, muito obrigada, viu, pela sua presença, Bel. Vocês pelo convite. E você, sabe? Aqui tá o equilíbrio, tá, gente? A Bel tem calma. Mas isso é que é bom, a gente gosta de ter gente diferente aqui pra falar. Deixar, meu Deus do céu, eu falo só maritaca. Bom, primeiro eu vou convidar todo mundo para estar pescando também, né? O dia que quiser. Ah, eu não sei, mas vai, tá junto lá com as meninas, todo mundo vai gostar. Se quiser aprender, a gente ensina também. Ah, eu não sei, mas não tem problema, só vai que vocês vão amar, né? O que eu posso falar sobre isso? Que é uma coisa que mexe tanto, igual a Bel falou, que já conheceu muita gente, né, Bel? Muitos lugares, eu tive grandes oportunidades através da pescaria, através do esporte, né? Porque hoje a pescaria é um esporte, a pesca esportiva se tornou um esporte. Quando a gente fala em pesca esportiva, a gente não quer falar só em relação a pegar o peixe e soltar, porque a gente tem todo um cuidado com o peixe também, né? A gente não pode justificar todos por causa de um erro de um, né? Então,
A gente tem todo um cuidado com a espécie, com o meio ambiente, que a gente fala sobre os cuidados de limpeza, né? De não deixar os lixos no rio e tudo mais. Então, a gente vive um aprendizado na pesca. Todo dia a gente aprende uma coisinha a mais. E todo mundo está convidado para vir. Eu agradeço também por ter conhecido a Bel, amei. É uma honra pra gente ter a Bel aqui. Não, e ela estava falando, atleta olímpica. Muito chique isso. E obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar falando um pouquinho mais sobre a pesca esportiva feminina, para o pessoal ver que não tem bicho de sete cabeças, é só alegria. E a gente tá todo mundo junto e reunido para poder evoluir, né? Levar essa mulherada cada vez mais pra frente, né, Bel? Certo. Muito obrigada, viu, Sávia? Muito honrada também de conhecer, muito honrada com você. Eu sempre falo que pessoas que chegam numa Olimpíada, para mim, são sobre-humanos, né? Porque é, de fato, assim, uma conquista que pouquíssimas pessoas, né, têm a oportunidade, requer tanta dedicação e tanta talento, né? Então é uma alegria pra gente ter tido você aqui, e você também, sabe? Toda a sua alegria, toda a sua história. Muito obrigada pela presença de vocês duas, viu? E esse foi o Entre Elas de hoje. Nós falamos sobre mulheres no esporte. Na semana que vem, a gente volta com mais um tema sobre o universo feminino. Não esquece de seguir a Educa TV nas redes sociais. Deixa lá o seu like, o seu comentário. A gente está no YouTube também e para Campinas e região no canal 12.2, 48 cidades da nossa região metropolitana. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua companhia. A gente se encontra aqui na nossa programação. Até mais. Entre Elas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.